Nessa aula, vamos falar um pouquinho mais sobre o Grand Plié. Já aprendemos o plié em outro momento, no módulo anterior, no degrau anterior. Chegou o momento da gente evoluir esse plié e fazer o movimento de grand. Grand, como o próprio nome já diz, significa grande. Então, é um plié, é uma flexão dos joelhos em maior amplitude. E se você não viu essa aula de plié, sobre demi-plié, no degrau anterior, volta lá, relembra os conceitos, porque é muito importante. Quando a gente tem um passo que é uma continuação do passo anterior, a correção e os pontos importantes, os pontos de atenção, eles continuam exatamente os mesmos, tá? Então, muita coisa do que foi dita nessa aula de plié, ela vai permanecer. Aqui eu só quero pontuar o que muda de fato em relação ao movimento maior, ao movimento do Grand Plié. Então vamos lá, vou deixar o joelho à mostra para ficar bem claro. Eu vou mostrar na barra, mas eu quero lembrar que em graus mais avançados a gente também encontra o Grand Plié no centro. Confesso que eu não gosto de fazer Grand Plié no centro. Não são muitas pessoas que gostam de fazer Grand Plié no centro, mas de fato ele existe, tá? Mas lembra, antes de fazer um bom Grand Plié no centro, a gente tem que aprender a fazer um bom Grand Plié com o auxílio da barra. Primeira posição, tá? A movimentação do braço a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu quero que nós foquemos primeiro na parte das pernas. Então lembra de todo o ajuste que a gente já tinha na posição no movimento de plié, certo? Que é o demi-plié. Daqui, que é muito importante que você lembre no grand plié. O grand plié, ele é antecedido por um demi-plié, ou seja, daqui eu não posso ir direto. Por mais rápido e por mais, talvez, dinâmico que seja a música de grand plié, eu não posso ir de uma vez. Porque sabe o que acontece demais quando a gente pensa em fazer um movimento direto no grand plié? Isso daqui. Sendo que eu não consegui fazer nenhum plié, entende? Eu tiro o calcanhar do chão com muita rapidez, e isso aqui não, tá? Isso aqui seria uma outra coisa, como por exemplo um demi-plié, meia ponta, estica e volta. Aí tudo bem. Você vai encontrar esse movimento em várias aulas minhas, que inclusive eu adoro, mas aqui não é o caso, tá? Aqui é uma outra coisa, grand plié é outra coisa. Então, a gente sempre começa num movimento de demi-plié. Eu não preciso pausar, eu não preciso ficar um tempo aqui, mas eu preciso mostrar o demi-plié antes do grand plié, tá? Então daqui, o que vai acontecer? O tronco ele vai continuar descendo e eu vou apenas liberar o apoio dos meus calcanhares. Eu não vou fazer uma meia ponta. Não existe meia ponta no grand plié. Então, conforme eu vou descendo, não consigo mais manter os calcanhares no chão. Aí sim, eu vou soltando, liberando o peso e descendo o meu corpo, mas eu não posso descansar. Esse é um detalhe muito importante também, tá? É uma das correções principais. Eu não posso tirar o calcanhar antes e forçar uma meia ponta, assim como eu não posso descansar. Essa posição no grand plié, ela não existe, tá? De forma nenhuma. Então, eu sempre tenho uma tensão, eu sempre tenho uma ativação em todo o meu corpo, principalmente em abdômen, em coxas. Vou no limite, mantendo a tensão, o calcanhar está apenas liberado, sem forçar a meia ponta. Cheguei no meu limite, eu vou empurrar e encostar o calcanhar o mais rápido que eu conseguir, tá? Então, eu tô lá embaixo. Calcanhar é o primeiro a chegar. E aí eu completo o movimento. Grand Plié feito mais lento, ele exige bastante da musculatura. Então, cuidado. Ir e voltar muito rápido não é legal, mas cuidado também para não se empolgar e acabar perdendo a música. Acabar, de certa forma, perdendo a força e ficar muito tempo lá embaixo. A não ser que seja o que foi pedido de fato, tá? Por exemplo, um Grand Plié em 4 tempos. 2 para descer, 2 para subir. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Ok. Ah, agora a professora me pediu um Grand Plié em 8 tempos. 4 e 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, veja que, independente da dinâmica, eu tenho que respeitar.
esses conceitos que eu acabei de falar. O grand plié, ele pode acontecer na primeira posição dos pés, tirando os calcanhares do chão, tá? Na segunda posição, eu vou falar já já porque na segunda tem uma coisinha diferente. A gente pode fazer um grand plié na terceira posição, tá? Grand plié, tudo igual, tá? Só muda a posição dos pés. E a gente pode fazer um grand plié também na quinta posição, tá? Quarta posição existe, que é essa posição, ele existe. Porém, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Eu aprendi o grand plié na quarta posição, mas há muitos anos eu não passo o grand plié em quarta posição para ninguém. Porque, assim, não vou me prolongar na explicação, mas essa posição de quarta não é uma posição fácil. Um demi-plié numa quarta posição, ele aparece várias vezes ao longo da nossa aula. Por exemplo, uma simples preparação de pirueta. Eu faço uma quarta posição, pirueta, tá? Agora veja que, por mais que o grand plié ele não faça parte de um passo específico, de uma preparação de um passo específico, o grand plié vem para a gente adquirir força e resistência nas pernas. Mas essa posição aqui, para a gente manter o andeor e manter todo o alinhamento lá embaixo, é muito difícil. É muito difícil. E eu vejo que muitos professores dos últimos anos para cá, eles têm tirado também esse grand plié de quarta posição pelo mesmo motivo. É uma posição muito difícil. E o joelho está numa posição complicada. Tem uma torção ali que, se você não prestar atenção como aluno ou como professor, você pode acabar se machucando em um movimento que a gente acaba não replicando tantas vezes ao longo da nossa aula, tá? Então, eu particularmente não gosto muito. Ele existe. Pode ser que você faça aula em algum lugar que a professora te peça um grand plié de quarta posição. O que você vai fazer? Repetir exatamente os mesmos conceitos. Só vai soltar o calcanhar lá embaixo, mantém a divisão do peso entre as duas pernas, mas de fato não é o tipo de movimento que eu indico. Maravilha? Então, para a gente poder fechar essa aula de grand plié, eu falei para vocês que todas as posições dos pés a gente pode tirar os calcanhares do chão sem forçar uma meia ponta. Mas, quando nós temos a segunda posição dos pés, nós não podemos tirar o calcanhar, tá? A segunda posição dos pés é a única, presta atenção nisso, é a única que a gente vai fazer o grand plié sem tirar o calcanhar do chão. Nada, nem um pouquinho, tá? Então, todo plié na segunda posição, ele tem que manter os calcanhares firmes. Ah, vamos falar dos braços. A gente tem algumas opções, tá? No início, o que eu recomendo? Manter uma posição específica, geralmente em segunda posição. Então, quando a gente está aprendendo o movimento de grand plié, mantenha o braço com aquele alinhamento que nós já conversamos anteriormente, para poder focar no alinhamento e na força das pernas, tá? Independente da posição que você tem. Agora, se você já está com uma movimentação mais limpa, mais alinhada, a gente tem algumas opções de braços, tá? O grand plié geralmente é feito com port de bras, o movimento dos braços. Esse port de bras, ele pode ser en dehors, para fora, ou en dedans, para dentro. Esse port de bras, ele pode passar pela primeira posição, então primeira, segunda, e aí brabá ou mantém segunda, ou ele pode passar por quinta posição e abriu. A mesma coisa ao reverso. Se eu faço pela primeira en dedans, eu tenho essa movimentação. Se eu faço pela quinta posição, eu tenho essa movimentação. Como que eu vou juntar as duas coisas? Lembra, elas precisam estar no mesmo ritmo. O plié não pode ser mais rápido que o braço e vice-versa, tá? Eu só quero que você preste atenção em um vício que é muito comum de ser feito, que é isso aqui, ó. Isso aqui. Cuidado, tá? Essa posição aqui não é bonita de ver, tá? Então lembra que é um port de bras. Então como que eu faço? Como que eu ensino a movimentação do braço? Ela mantém um tempo fora enquanto eu desço e eu não paro aqui no brabá.
eu paro na primeira posição na hora do demi-plié. Então, ó, presta atenção, juntando as duas coisas, eu tenho 1, 2, 3, abre 4. Percebe que eu não fiquei aqui? A maioria das pessoas faz isso daqui, ó. 1, 2, 3, 4, ou algo assim, tá? Então não pausa, passa pela posição e mostra, tudo bem? Esse é um por debras por primeira, un dehors. Se eu for fazer o dedans, 1, 2, ó a posição que eu tenho aqui, 3, 4. Percebe que a dinâmica ela é um pouquinho diferente do un dehors para o un dedans, o momento que eu vou pausar. Então eu vou repetir, un dehors primeiro. 1, 2, 3, 4. Un dedans. 1, 2, 3, 4. Tá? Braço pela quinta, a mesma ideia, porém a movimentação do braço ela é um pouquinho mais rápida para poder chegar. Porque o movimento, o caminho, na verdade, do braço passando pela quinta, ele é maior. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Ao reverso. 1, 2, 3, 4. O que é mais importante? Que o braço continue se movimentando durante a movimentação. Está com dificuldade de juntar as duas coisas? Primeiro, braço fica, só a movimentação. Pega as contagens, pega como fica o grand plié dentro da música, para você não acelerar, mas também não atrasar. Lembra que o braço, se utilizado com inteligência, ele vai até te ajudar na movimentação a ficar mais fácil, mais tranquila, principalmente no momento que você precisa subir desse grand plié, beleza? Se ficar alguma dúvida, manda aqui embaixo nos comentários e a gente se vê numa próxima aula. Até!